Graças a Deus, paz, povo amado, paz, povo querido, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou trazer uma reflexão aqui sobre espíritos malignos, tá bom? Muitas pessoas indagam, né? Perguntam a respeito disso. E é algo muito importante que nós devemos saber. Na verdade, o ser humano ele é maravilhoso e extremamente perigoso. O ser humano pode ser extremamente usado por Deus e sutilmente usado pelo diabo. Espíritos precisam de corpos, tá? O próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele se revelou num corpo, né? A Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou, viveu entre nós. A gente tem visto tanta matança, ódio, disseminação de contenda, de heresias, de tanta perturbação, tanta coisa maligna, né? Não são mortes mais como antigamente, né? Hoje em dia os requintes estão voltando como se fosse nos períodos ditadores, né? Como os períodos antes de Cristo vir na Terra. Os babilônicos tinham muito esse costume, né? Rolar a cabeça de pessoa, desmembrar membros do corpo. E depois veio os romanos, né? Com a mesma cultura grega de crucificar pessoas, e antes de crucificar, chicotear. Depois veio Adolf Hitler, né? Outro tirano, e matando de formas inimagináveis, né? Impensáveis as formas que Adolf Hitler matava. E algumas pessoas pensavam até que Adolf Hitler era o próprio anticristo, né? Mas ele estava só possuído, né? Por entidades malignas, por demônios, possuído por coisas muito pesadas, né? Na parte espiritual. E quando a gente tem esse conhecimento que os espíritos malignos usam pessoas, a gente vai entender que esses espíritos atualmente, nos dias a qual nós temos vivido, eles têm de uma forma muito destrutiva, acabado com vidas, com famílias, com sonhos, com objetivos e com tudo mais, tá? Da parte de pessoas. Os espíritos malignos, eles sempre precisam de corpos para desempenhar suas maldades, os seus desígnios, os seus objetivos, porque na verdade os espíritos malignos se alimentam de acordo com que um corpo se vai definhando, tá? Quanto mais a pessoa sofre, estamos chegando aqui na antiga igreja, né? Ó. Chegando aqui na antiga igreja, aqui dar uma olhada. Eu vou pegar uns pedidos aqui, pegar um propósito do povo que eu tenho que levar para o monte agora. Ó, antiga igreja, né? É bem menor que a outra, né? Mas, ó, vou terminar de gravar o vídeo aqui para não ficar andando na rua, né? Falando, às vezes é correria danada e a gente não tem muito tempo. Mas, deixa eu sentar aqui nesse cantinho aqui. Esse vídeo é rápido, é explicativo só, né? Então, quando a gente percebe a atuação dos espíritos malignos, fica fácil a gente entender que o nosso corpo é uma casa. Uma casa tem o quê, pastor? Ela tem portas, tem janelas, não é verdade? Essas portas e essas janelas, elas têm que estarem abertas mais durante o dia, não é? Pois é. Para entrar luz, para entrar claridade, para entrar vida. Luz é vida. Se o planeta Terra ficar 2 semanas sem ter luz nenhuma, doenças e vírus e coisas inimagináveis são disseminados pelo mundo todo, tá? Por isso que a Bíblia fala que Jesus é a luz e o maligno é representado através das trevas. A luz é a palavra. Então essa casa, se a palavra entra nela pelos olhos,
né? Pelos ouvidos. A boca também é um portal muito importante, tá? Dependendo do que a pessoa fala na boca, a pessoa abre de outras dimensões espirituais para a dimensão física dela, da vida dela, da família, seja do que for. A boca é um portal. E Jesus deixa claro. Jesus fala: o que contamina não é o que entra na boca, mas é o que sai. Né? O homem bom tira do seu coração bons tesouros. Como você tira do coração? Pela boca. E como que entra no coração também? Pela boca. Não por alimentos, mas pela boca. No coração também entra pelo ouvido, pelos pensamentos. Mas na maioria das vezes Jesus diz, né, que a gente tem que vigiar o coração. Ele é a fonte, o portal, tá? E por isso as pessoas às vezes estão sendo tão prejudicadas por esses espíritos malignos que estão aí pelo mundo, pela terra toda. O nosso inimigo, diabo, Satanás, né? Antiga serpente, enganador, opositor, inimigo dos irmãos, inimigo de Deus, a antiga serpente, seja como você queira chamar, né? Ele tem muitos adjetivos, muitos nomes, né, que foram dados para ele, mas a gente percebe que nesse mundo a qual nós temos vivido agora, ele tem tido muita facilidade em controlar a vida de pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm tido uma mente aqui, ó, muito fraca, um raciocínio fraco demais. Qualquer pessoa é capaz de entrar na mente de outra pessoa. Qualquer palavra é capaz de entrar no raciocínio de uma pessoa, tirar a pessoa da fé, tirar a pessoa do caminho de Deus, tirar a pessoa do estado que ela se encontra, que Deus dá de paz, tirar a pessoa da verdade. O inimigo tem percebido através de muitas distrações, através de entretenimento, através de tantas e tantas coisas, né, tecnológicas que têm sido criadas. O inimigo percebeu que isso enche muito a pessoa de informação, e muitas informações sobrecarregam tanto a mente quanto o coração. Então, informações inúteis são uma ferramenta muito usada pelos demônios para que possam governar, às vezes, casas, templos, vidas. A Bíblia fala, né, que muitos corpos acabaram se tornando sinagoga de Satanás, morada de demônios, né, e por aí vai. Pois bem, existe como, pastor, a gente quebrar o controle demoníaco? Existe. Você quebra o controle demoníaco através de 3 maneiras, tá? Que são as mais práticas, são as mais diretas, que está acessível para qualquer pessoa fazer. Eu tenho visto espíritos malignos agir até em crianças. Aqui na página do Facebook eu já botei umas 3, 4 libertações de espírito maligno que tinha possuído criança. E detalhe, primeira vez que as crianças foram na igreja. Porque tem muitas pessoas que vão trazer a ressalva e vão dizer, né, não, isso aí é porque frequenta a igreja, tem lavagem cerebral, isso e aquilo. Então, isso aí a gente já vê que já tem um dedo do inimigo por trás, né? É claro que a gente sabe que existe muito engano, existe muita manipulação, muita heresia, muita gente que força, muita gente que a pessoa vai na igreja e a pessoa do começo ao fim fala 1000 vezes o nome do diabo e uma vez o nome de Jesus para plantar aquilo na cabeça da pessoa. Mas na igreja mundial e no ministério da gente não é assim, tá? A gente prega o reino de Deus, a palavra de Deus, e consecutivamente aquele ministro, né, aquele servo, aquele homem de Deus que está na unção verdadeira do Espírito Santo, ele sim vai ter autoridade para desfazer, como Cristo falou, as obras do diabo, né? Pois é. Então eu quero chamar a sua atenção, porque se os espíritos malignos não respeitam nem crianças, se uma mãe e um pai não estiver ali cobrindo a casa com o sangue de Jesus, cobrindo a casa com oração, invocando a presença de Deus naquele lar, a casa física é a mesma coisa. Você vê que a casa, se tiver com a janela aberta, tem ladrões que pulam a janela. E se a casa tiver com as portas todas abertas e ninguém vigilante, ninguém está nem aí para nada, o ladrão às vezes entra até pela porta.
As pessoas preocupam muito com a segurança física em casa, em comércio, estabelecimento, empresas. E as pessoas se esquecem que o maior ladrão, ele pode entrar na nossa casa, que é o nosso corpo, a nossa vida, e fazer grandes furtos, executar grandes roubos, causar grandes destruições, grandes prejuízos. Pois bem, direto ao ponto, como quebrar influências, e se você souber e tiver aquela... Porque o ser humano sabe, tá? O nosso espírito nos dá um senso que não é sentimento, mas existe um senso espiritual, existem leis de aviso no mundo espiritual. Se você, por exemplo, estiver sendo atacado por espírito maligno, você vai ver isso aí através de sonho. No sonho você vai sonhar, seja com alguma coisa te perseguindo, seja com alguma coisa caindo num buraco, cachorro vindo te atacar, coisa. Existem os avisos antes do sonho. A pessoa não dorme, fica perturbada, começa a ver coisa, começa a sentir prazer em nada, tristeza, quer ficar só em lugar fechado, quarto fechado. Não necessariamente 100% isso tem a ver com espíritos malignos, mas em 99% dos casos os espíritos são responsáveis por isso. E 1% que sobra, quando a pessoa está ali deprimida e tal, e aquela coisa que os espíritos também já se aproveitam disso e acabam de fazer o estado da pessoa ficar pior, tá? Os espíritos se aproveitam também de doenças psicológicas, transtornos, né? Psicológicos, eles se aproveitam disso. Você vê, o próprio Jesus expulsou espíritos que eram espíritos que causavam na pessoa enfermidades lunáticas, né? Um lunático que foi liberto por Jesus. O que é um lunático? É aquela pessoa de Veneta, a lua muda, a pessoa fica meio doido, meio coisa, sai pra rua gritando, aquela coisa, né? Um lunático que muda dependendo das estações, dependendo do tempo, dependendo da virada de alguma coisa. Então a Bíblia é muito cheia de coisa, tá? Muito cheia de revelações. Mais direto ao ponto, primeira coisa, Tiago capítulo 4, sujeitai-vos a Deus. Ninguém vai vencer demônio nenhum se não se sujeitar a Deus, tá? A sujeição a Deus, ela é muito importante. E tem gente que pensa às vezes que está muito bem e tudo, pensando e resumindo que a vida se baseia somente no estado financeiro. Já até deixar uma resposta aqui, não pela pessoa, né? Porque crítica eu não dou resposta para crítico. Mas como ficou aí 4, 5 horas nas minhas redes sociais, algumas pessoas começaram a comentar em cima disso aí, já vou responder para essa pessoa aqui, até em cima dessa palavra. Essa pessoa falou, criticou, né? Meu jeito de ser, criticou meu jeito autêntico. Eu sou essa pessoa. Eu não vou mudar a voz para orar. Eu oro do jeito que eu oro. Eu falo do jeito que eu falo. Eu não tenho trejeito de outros ministérios, tá? O meu jeito é esse. Deus me usa do jeito que eu sou. Não precisa eu fazer nenhum tipo de enfeite, nem coisa nenhuma, tá? Eu sou o que sou, tá bom? Sou assim, venci vários desertos assim, saí de pé de vários desertos desse jeito e vou continuar dessa maneira até quando Jesus voltar, tá? O fato de você me criticar e dizer que isso é aquilo, que eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho carro para andar, deixa eu te falar uma coisa, meu amigo, e já respondendo para as pessoas também que entraram ali no meio dessa divergência aí, eu não baseio a minha vida e nem a riqueza que eu tenho em mim nas minhas posses. Eu não baseio, tá bom? Algo muito importante para você saber e você acha que a gente glorifica a Deus só com os bens materiais, né? Se eu fosse até hoje somar o que eu já gastei em prol de construir a plenitude que eu tenho em mim hoje em dia, plenitude que eu tenho na minha vida, eu, sinceramente, talvez eu teria aí bem mais do que você tem de patrimônio. Mas eu sou completo, realizado, primeiro por Deus, segundo pela presença de Deus, terceiro porque eu já provei os céus e posso provar quando eu tiver condições, né? No momento oportuno que eu quiser. Eu tenho o domínio da terra, aqui ó, domínio da terra, tá?
Domínio do corpo meu eu tenho 100%. Eu tenho o domínio dos mares que Jesus me deu. Eu sumo quilômetros para dentro do mar, né? E domínio de rios, né? O último agora foi o Rio Amazonas e os rios, né? Do coração do Amazonas mesmo, Rio Eru e tantos outros rios, né? Então, eu sou feliz do jeito que eu sou. A vida é minha. Eu não quero me parecer com você. Você entendeu como é que é? Eu não quero me parecer com você. Eu sou do jeito que eu sou. Eu não imito ninguém, meu amigo. Eu sou autêntico. Eu não preciso imitar. O que Deus me deu é único. Tá bom? Então fica aí a dica para você. Eu não vou me moldar no seu padrão não, rapaz. Entendeu? Eu sou feliz do jeito que eu sou. Entendeu? Sabe o que é a pessoa ser feliz? Ela tá de bem consigo, tá de bem com Deus. E a pessoa não lançar hoje um corte de cabelo e pôr uma cor laranja, a pessoa vai no mesmo dia e põe. Eu sei quem eu sou. Sei aonde estou e sei para onde eu estou indo. Tá? Você não manobra a minha mente não, meu amigo. A minha não. Tá bom? Então, sujeitar primeiro a Deus. Quer vencer demônio? Você me perdoa quem está no vídeo aí, que eu já aproveito, né? E essas pessoas ficam. Eu bloqueio e aí abrem outro tipo de conta para entrar, né? Então, para não gerar transtorno, não gerar discussão em rede social, eu respondo dessa maneira, né? Porque tem pessoa que ainda não entendeu. A vida que Deus deu para você é sua. Você vai fazer o que você quiser dela. Se você quiser deixar pessoas governar sua cabeça, situações ditarem sua vida, dominar o seu destino, você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Deus te deu o livre-arbítrio. Você pode escolher suas decisões. Você pode escolher qual atitude você vai tomar. Você só não pode escolher a colheita que você vai ter. Porque o que plantamos, colhemos. Seja bom ou seja ruim, né? Pastor? Pois é. É desse jeito. Só que tem pessoa que não entendeu ainda isso, né? A gente fica nas redes sociais hoje em dia e tudo, Facebook, YouTube e outras redes e tudo, aquela coisa. E tem pessoas que não respeitam a opinião das outras. Quando eu vim aqui passar uma visão de vídeo, passar aqui uma visão teológica, porque eu sou teólogo também, quando eu venho passar uma visão filosófica, porque eu gosto muito de filosofia, principalmente a filosofia de vida, do passado, presente e futuro. Para a gente entender o futuro, tem que entender o período romano, tá? Tem que entender o período do início do mundo, tá? O período diluviano, o período da criação, o criacionismo. E aí você vai ter o entendimento do presente e vai entender o que Jesus voltar. Agora tem pessoas que não sabem nem que mundo que vive, né? Eu respeito a opinião da pessoa. Se a pessoa entrar aqui num vídeo desse e dar uma opinião, olha pastor, o senhor falou isso e aquilo é errado, eu vou dizer muito obrigado pela correção. Se eu ver que está errado ali, glória a Deus por isso. A gente somos irmãos, todo mundo é cabível a erro. Agora a pessoa querer entrar para criticar o meu jeito de ser, a minha personalidade, criticar, falar que eu tenho que ter isso, né? Eu tenho que ter o que eu quiser ter. A minha riqueza não está no automóvel não, e eu até falo mais para você, tá? Quem dá riqueza para as pessoas não é só Deus não, o diabo também dá cargo, dá título, o diabo também dá riqueza. Ele não ofereceu isso para Jesus? Pois fica na sua aí, não arruma muita coisa não, que você pode ser envergonhado, tá bom? Então eu sou essa pessoa, eu sou completo, meu amigo. A vida que eu tenho, nem por 10 ou 100 vidas suas, eu não queria minha vida com a vida que você tem, com todo o dinheiro que você tem. É isso mesmo, tá bom? É isso mesmo. Então eu honro a Deus, honro a minha liderança, e eu não vou honrar você, não vou fazer o que você quer, do jeito que você quer. Aí não vou mesmo. Pois é. Então, se você for autêntico, tá? Você que está assistindo aí, você vai incomodar muita gente. A sua autenticidade é o que mais incomoda, viu? Pois é.
Então sujeite-se a Deus. A pessoa que sujeita-se a Deus, o diabo foge dela, tá? Porque quando você se sujeita a Deus, Deus te quebranta, Deus te enche. Quando você se sujeita a Deus, o que é sujeitar a Deus? Rapidamente, é a sua carne ser colocada em disciplina. A carne, eu já falei, eu acho uma vez aqui em vídeos que eu gravei, ela odeia a Deus, odeia as coisas do Espírito, odeia orar, odeia buscar a Deus, odeia adorar a Deus. A carne odeia coisas espirituais, odeia. Não é não gosta, ela odeia, ela é completamente contrária. Apóstolo Paulo diz que ela é inimiga. Você já teve um inimigo? Aquele que quer te matar, que quer te destruir, quer acabar com você? Pois é, isso é a carne a respeito da palavra de Deus e a respeito do Espírito Santo e a respeito de Deus. Isso é a carne, tá certo? Pois é. Então, se você sujeita-se a Deus, você vai estar sujeitando a sua carne. Então Deus vai se aproximar de você, e aí sim, quando você resistir ao diabo, que é o segundo ponto, ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você, tá bom? Terceiro ponto, pastor, o que a gente pode fazer para afastar espíritos malignos, quebrar coisas consagradas? É muito importante, porque espíritos malignos podem entrar para controlar a cabeça de pessoas, de esposos ainda que não é convertido. Às vezes tem esposa aí que está debaixo de controle de amantes, está debaixo de controle de rituais, esposos que estão debaixo de escravidão de vícios, escravidão de todo tipo de coisa ruim, tá? De manobras, encantamentos, e foi por coisa comida ingerida. Então, coisa comida ingerida, a Bíblia alerta claramente, de uma forma muito séria, que a gente tem que tomar muito cuidado a respeito dessas coisas, tá bom? Porque essas coisas, quando elas entram dentro da pessoa, os trabalhos ingeridos são muito perigosos mesmo, tá? A maioria, quando estuda teologia, ela fica focada só na parte... Eu estudei teologia, eu estudei pelo menos 8 ou 9 tipos de segmentos de religiões afro, tá? Eu não aconselho ninguém a fazer isso que não tiver um encontro claro consigo mesmo, com a sua mente, saber muito bem o fundamento que você tem nas Escrituras, e primeiro, antes de tudo, ter um encontro com Deus de verdade, tá certo? Então, as coisas consagradas, consagre água, aprenda a orar sobre água. Você está vendo que a oração normal, direta, não está surtindo muito efeito? Consagre água, que pode ter algum controle dentro de um familiar, de um filho. Consagre a roupa, aprenda sim. As pessoas criticam muito isso, porque às vezes tem pessoas que não respeitam a consagração de coisas sagradas. Eu sei que existe muita heresia, e é em várias igrejas, em todas as igrejas existe certo tipo. Não tem nenhuma igreja perfeita. Esse negócio de você ver pessoa falando de um, falando mal de um, de outro, a igreja dessa pessoa tem defeitos também, tá? A única igreja que pode não ter defeito somos nós mesmos, tá? Que nós somos a igreja de Cristo. E mesmo assim, se você viver uma vida dedicada 24 horas em orar, em jejuar, e aí em controlar suas palavras, né? Porque o varão que controla sua palavra pode se tornar um varão perfeito. De resto, todo ministério, tá? Vai existir alguma coisa. Por quê? Porque é gerido, administrado por pessoas. A obra de Deus é santa, a obra de Deus é perfeita, ela é maravilhosa, mas desde que tenha alguma pessoa administrando, controlando, vai haver alguma coisinha ou outra, tá? Mas isso não vai impedir Deus de estar ali, nem Deus de agir ali, nem muito menos Deus de salvar, libertar, curar, porque no próprio Apocalipse, se você conhece das Escrituras Sagradas, você vai ver que em todas as 7 cartas a qual João ele recebeu a instrução, tanto do anjo quanto depois o próprio Jesus revelou para ele, para mandar essas cartas às 7 igrejas, e todas as 7 igrejas, as igrejas tinham defeitos, e as igrejas representam todas as igrejas da terra, até hoje, né? Eu acredito que a última igreja seja Laodiceia, na escatologia bíblica, e muitas pessoas que não acreditam, né? Acham que o Apocalipse já aconteceu, e muita bagunça hoje em dia. Mas todas as igrejas, Jesus diz: eu te amo, arrepende-te.
Algumas estavam mornas, outras estavam frias, outras estavam envolvendo com o mundo, outras estavam envolvidas com idolatria, outras estavam envolvidas com doutrinas erradas de nicolaíta, outras estavam com prostituição, mas ele diz: eu te amo, a minha igreja, arrepende-te, tá? Mostrando que a organização tinha defeitos, o que estava introduzido ali tinha defeitos, mas arrepende-te, eu te amo, você, nós participamos de uma igreja física, mas nós somos um templo também, uma igreja espiritual. Então tem que separar as coisas, né? Que tem gente que vira extremista, eu não vou à igreja nenhuma, blá, blá, blá. E com isso quem dá glória a Deus pela sua vida, né, é o diabo. Quem dá glória a Deus pela vida de uma pessoa que abandona a congregação, que deixa de honrar a Deus, que deixa de servir a Deus nos ministérios, seja ele qual for o seu, tá? Pode ter certeza que é o diabo que está dando glória a Deus por a pessoa sair fora, né, de ir à casa do Senhor. Deus se alegra assim. O próprio Jesus frequentava o templo, tá? E nós não somos mais importantes que Jesus, né? Se ele frequentava a igreja, se ele frequentava o templo, inclusive o próprio Jesus, já vi gente que dissemina doutrina aí, né? Dissemina doutrina e fala que não existe esse negócio de, como é que é? De negócio de cura em igreja. O próprio Jesus curou uma mulher dentro do templo da igreja. 18 anos a mulher frequentava uma igreja e era escravizada por Satanás. E ele foi lá e endireitou a mulher, né? E Jesus falou: é justo uma filha de Abraão, que há 18 anos tem sido escravizada por Satanás, prevalecer escrava no sábado? Então as religiões são assim, vamos botar isso, botar aquilo. Você vê que ninguém enxergou a boa ação de Jesus, todo mundo enxergou o sábado, a lei. Ninguém enxergou, né? E ninguém vai enxergar o que você faz de bom. As pessoas vão querer olhar para você e taxar, tá? Só que se eu estiver fazendo algo errado, eu vou abaixar a cabeça e vou dar glória a Deus. Se eu estiver no caminho de Deus, eu vou responder, né? Com decência, com ordem, mas eu vou falar. Então tome muito cuidado com espíritos, consagre coisas, consagre a água. Pode consagrar uma água, pastor? Pode, tá? Consagre a água, mas consagre de verdade. Se tiver a pessoa comida, uma comida preparada, trabalhada com pó de pemba, com osso de defunto ralado, tem gente que a vida inteira está doente e às vezes frequenta igreja, tá? A vida inteira às vezes a pessoa está enferma. Pastor, Deus pode curar a pessoa só pela palavra? Pode, mas às vezes tem domínios espirituais que controlaram a mente da pessoa. E a palavra, para ela ter fruto, ela tem que ter lugar na mente, no coração. E às vezes a pessoa não consegue concentrar um minuto na palavra de Deus. Por quê? Tem uma cadeia ali que precisa ser quebrada. Assim como a multiforme graça de Deus, Deus usa para salvar, Deus pode usar um mendigo. Eu já vi testemunhos que salva pessoas. Às vezes a pessoa é salva no meio de um acidente, é salva por um anjo que fala com ela num sonho, é salva no evangelismo na rua, é salva dentro de uma cadeia, através de usar a boca de um outro detento que nem convertido não é. Deus usou uma mula para falar com Balaão, Deus usa para salvar numa igreja. A multiforme de graça de Deus para salvar, existe multiforme graça de Deus para curar. Através de um lenço, a unção de Paulo curava, a unção de Deus na vida de Paulo curava, tá? Através da sombra de Pedro, Deus curava. Jesus fez barra e curou. Jesus ordenava espíritos de longe e os espíritos saíam. Isso é multiforme, ou seja, tira da cabeça o tradicionalzinho, que Deus só vai curar dessa forma. Coitado, rapaz, eu acho graça isso aí. As pessoas às vezes que me batem tanto em rede social, me falam, e eu não vou perder tempo respondendo diretamente para uma pessoa, mas quando envolve outras pessoas, a gente tem que entrar às vezes e falar. Qualquer dia eu vou gravar uma live ao vivo, né? O pessoal aí quiser que a gente grave uma live ao vivo, e a gente vamos falar didática na hora, conversar sobre tudo, desde que haja respeito, né? Que se entrar pessoa de desrespeito, eu cancelo a live, né? Mas conversando didaticamente, conversando teologicamente, a gente pode conversar, tá? Aí eu estou aberto para falar, para conversar, né? Tem gente que fala que todas as igrejas neopentecostais é do diabo, que a única igreja de Deus é a igreja tal.
Quer conversar ao vivo? A gente conversa. E eu vou mostrar para você que sua teoria, sua visão está completamente errada, tá? Completamente errada, tá? Agora, questão, pastor fulano faz algo certo ou errado. Isso aí todos nós vamos passar pelo trono de Deus. Eu vou passar, você que está assistindo aí vai passar. Seja você membro, seja uma pessoa que nunca conheceu a igreja, seja você uma pessoa que está assistindo aí que nunca nem ouviu falar de Jesus. Ou seja, você uma autoridade de outro ministério, seja de quem for, tá? Independentemente, nós seremos julgados todos nos tribunais de Cristo. Então, 3 maneiras de vencer o inimigo: sujeite-se a Deus, que é sujeitar, é botar a carne em disciplina, não é a carne fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, governar a mente, os pensamentos, governar tudo, não. Segundo lugar, resista ao diabo, usa a palavra. Jesus usou a palavra contra o diabo, e muitas pessoas não usam, não sei porquê, né? Recebe uma palavra contrária, a pessoa não guerreia. A pessoa acha que guerrear é sai diabo, não. Guerrear é você estar passando por algo ali, você na sua mente fala: diabo, ó pensamento contrário, ó pecado, ó espírito de enfermidade, ó problema na vida sentimental, ó problema de vício na vida. A palavra de Deus diz tal. É palavra contra palavra, é a palavra de Deus contra a palavra do diabo, é a palavra de Deus contra o problema. Então isso é resistir o diabo, não é só ficar falando sai diabo em nome de Jesus. Entendeu? E a terceira instância, não menos importante, consagre coisas. Consagre a tua casa, marque a tua casa. Isso é bíblico, pastor, está na Bíblia, tá? A marca de Deus é muito importante. Se você consagrar um suco da uva, consagrar de verdade, coração, com sinceridade, no mundo espiritual ele se torna consagrado como o sangue do Cordeiro. E você pode ungir a sua casa, demarcar a sua casa, criar um decreto no mundo espiritual. Ninguém vai tocar aqui, nenhum demônio vai passar mais a agir aqui dentro. E aí vai ter uma guerrinha, tá? Eu não vou te mentir. Vai ter uma guerra, pastor? Vai. Aí vai ter um moído aí no meio, viu? Vai ter um moído. Vai ter uma batalha, como houve ali com Daniel, né? Aqueles 21 dias, você vê que Daniel estava orando, jejuando, estava tendo uma quebradeira no mundo espiritual, e no mundo físico levantou um monte de coisa contra a vida de Daniel. Levantou decretos, levantou isso, levantou aquilo, levantou pessoas contra Daniel, ao ponto de Daniel passar aí por, quase sentenças de morte. Então as pessoas não entendem isso. Entrou numa guerra espiritual, a guerra no mundo físico também levanta, tá bom? Se realmente a pancada doeu no lombo do diabo, ele vai ter a reação dele no mundo físico. E aí é você prevalecer. Consagra a tua casa, consagra a água, dá de beber para as pessoas do seu lar. Se tiver coisa maligna controlando, é cortado os laços, entendeu? E aí a pessoa volta do encantamento, volta da manipulação, volta do controle mental, volta da amarração amorosa, e Deus dá vitória, tá bom? Beijo no coração, tô indo pro monte já, agora no horário de meio-dia, né? Vou lá levar aqui, esse pedido do povo para plantar, e vou levar também, aliás, o pedido do povo para queimar, né? E eu vou plantar ali todos os pedidos que foram colocados no sangue do Cordeiro, tá? Deus abençoe a todos, a paz.